Bom, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal Yatalog, eu sou o Yatá. E, bom, eu tive até que escrever aqui um texto para não esquecer os pontos principais do que eu vou falar hoje, porque o humorista Léo Lins foi condenado a 8 anos e 6 meses de prisão num regime fechado, além de uma multa de praticamente 1,5 milhão, quase 1,5 milhão, por danos morais coletivos. Só que esse dinheiro não vai para as minorias das quais seriam as piadas dele, e sim para o governo. Tem algo muito errado aí já. Bom, a decisão judicial considerou que as piadas feitas no seu show em 2022, de acordo com a lei feita em 2023, já tem um erro aí, né? Não podia ser retroativo, mas tudo bem. Segundo as leis brasileiras, mas mesmo assim, tudo bem, né? A decisão judicial considerou que essas piadas feitas nesse show em 2022 ultrapassaram os limites da liberdade de expressão. Mesmo as pessoas que têm aquelas deficiências estivessem rindo, as pessoas que não têm essas deficiências ou nem fazem parte dessas minorias são as que se sentiram butthurt. Mas tudo bem. Né? Então o que acontece? Foi alegado que isso pode abrir um precedente perigoso para o humor, se a gente for parar para ver. Porque essa condenação ela gerou uma grande repercussão. Vários humoristas, formadores de opinião se manifestando sobre essa decisão. É o seguinte. Quem já me conhece há um longo tempo sabe que eu trabalho como ator, músico, humorista. Já fiz stand-up uma época, mesmo não gostando do estilo. Né? Eu prefiro muito mais slapstick, por exemplo, né? Estilo Chaplin, ou então Gordo e Magro, Três Patetas, coisa assim. Que são humores de épocas, né? Cada época cria o seu próprio humor. O stand-up, ele já começou, se não me engano, foi há muitas décadas, década de 50 ou 60, não me lembro exatamente. O oficial como humor, né? E o que acontece? Hoje é um humorista sendo preso por piadas. Amanhã pode ser você que está sendo preso por não ter ficado calado quando alguém fez algo errado contra você. Pensa nisso. Quais são os impactos na sociedade sobre isso? Bom, a curto prazo, a condenação pode gerar aquele efeito de autocensura entre artistas e humoristas, porque isso pode ser o que vai evitar abordar temas sensíveis por medo de represálias legais. Lógico que tem a galera do é, politicamente correto, que normalmente não tem graça, mas é o que pode, e o politicamente incorreto, que acaba tendo graça, mas acaba atacando alguma coisa, porque a comédia é o escárnio, né? Se a gente for parar para estudar a história da comédia. Mas tudo bem. O que acontece? Medo de represálias legais. Todo mundo vai ter, porque isso já é um precedente que foi aberto. A médio prazo, pode desencorajar debates sobre limites da liberdade de expressão, tornando a sociedade menos aberta ao diálogo e à crítica, como já está sendo há um tempo. A longo prazo, aí complica. Tem risco de decisões como essa, né, pavimentando o caminho para um controle mais rígido de manifestações artísticas, opiniões públicas, o que pode acontecer. Então isso pode comprometer a diversidade de pensamento. Todo mundo vai ser obrigado a pensar igual, mesmo sabendo que aquilo está errado, vão ter que fingir que está certo. Se bem que isso já está acontecendo, mas tudo bem. Dá para fazer um paralelo aqui com algo exatamente aconteceu dessa forma, inclusive, porque historicamente a censura ao humor e à crítica foi um dos primeiros passos para a consolidação de regimes autoritários. Não sei se alguém aqui conhece história, pode ser história do mundo ou história até do próprio país aqui. Vamos dar exemplo, países como a União Soviética, Alemanha nazista e China. A repressão a artistas e intelectuais foi o que veio primeiro, precedeu a implementação de políticas de controle absoluto sobre a sociedade. No Brasil, durante a ditadura militar de 64 a 85, humoristas e jornalistas foram perseguidos por fazerem críticas ao governo. Isso não parece muito o que já está acontecendo agora? Mas tudo bem. Esse tipo de censura pode ser um indicador preocupante de um possível endurecimento das liberdades individuais. Mas, fazer o quê, né? O caso do Léo Lins, cara,
e se levanta um debate essencial sobre quais são os limites da liberdade de expressão, o papel do humor na sociedade. A questão central é: até que ponto uma piada pode ser considerada crime? E quais são os riscos de punir humoristas pelas suas falas? O equilíbrio entre liberdade de expressão e responsabilidade social é um desafio constante, ele não para. Toda hora a gente tem que ficar se testando para descobrir qual é o limite, porque não existe um limite escrito, delimitado. E decisões como essa podem ter impactos profundos no futuro da democracia, se é que ela ainda existe. Mas tudo bem. A gente pode dar alguns exemplos de censura ao humor, né? Por exemplo, o fato de ter sido uma prática recorrente em diversos países, né, em vários períodos históricos e tudo mais. Né, vamos tentar lembrar, por exemplo, no Brasil, de 64 a 85, durante aquele regime militar, teve programas humorísticos como o Pasquim, por exemplo, foram censurados. Seus colaboradores foram presos por fazerem o quê? Críticas ao governo, ao que o governo fazia de errado. Pois é. Na União Soviética, né? Dando um exemplo aí também, lá humoristas que satirizavam o governo eram perseguidos, em alguns casos enviados para campos de trabalho forçado, ou sumiam e ninguém sabia para onde. Né, eu até peço desculpa porque eu tô doente aqui hoje, nem era para eu estar gravando esse vídeo, mas é uma situação que me afeta diretamente, assim como vai afetar todo mundo, né, independente de qual área seja. Na União Soviética mesmo, quem fez de tudo para sair de lá e fez parte do motivo da queda da União Soviética? Tetris. Né? O Pajitnov mesmo, o pai dele foi morto por causa da União Soviética porque ele não fez um stand-up, ele não fez algo pesado. Ele apenas reclamou de algo que estava muito errado. E foi perseguido e sumiu. E o Pajitnov, ele estava cansado disso. Ele veio para fora da União Soviética, ele fugiu de lá e lançou o Tetris oficialmente. Sabe? São coisas assim a serem estudadas, né? Na China, o governo chinês controla rigidamente o conteúdo humorístico, proíbe sátiras políticas, censura comediantes que criticam o Partido Comunista. Isso não é meio estranho? Você não pode criticar? Então, mas tudo bem. Venezuela, humoristas que fazem críticas ao governo enfrentam sanções e até prisão. Nossa, o Brasil tá chegando nesse ponto. E aí? Rússia é o mais famoso aqui, né? Que os comediantes que satirizam o governo podem ser multados ou presos, como aconteceu com muitos artistas que ficavam criticando Vladimir Putin. Mas tem um detalhe. Léo Lins, ele é um humorista dentre vários. Tem gente que fala coisa mais pesada do que ele, mas ele foi pego para Cristo. Ok, vamos falar um pouquinho sobre quem é Léo Lins no bastidor. Embora ele tenha sido condenado por piadas consideradas ofensivas, há relatos de que ele, nos bastidores, ele ajuda diversas pessoas de grupos vulneráveis, sem ele divulgar publicamente as suas ações. Geralmente, quando a pessoa faz essas coisas, ela divulga porque ela quer fazer uma autopromoção falando que ela é virtuosa. Léo Lins não, ele fazia de coração. O que é uma coisa curiosa. Né? Vez ou outra, quando chamavam ele para participar de alguma coisa mostrando, ele até ia. Mas a grande maioria das coisas que ele fazia de bom, ele não divulgava, ele simplesmente fazia. Que é o que está faltando na humanidade. As pessoas fazerem realmente porque é algo importante para elas. E não porque é para aparecer e ganhar inscritos, seguidores. Então, nesse ponto, todo lado de Léo Lins, independente das piadas dele serem boas ou não, independente de eu gostar ou não do estilo de comédia dele. Né? E querendo ou não, eu conheci ele pessoalmente, ele é uma pessoa legal, ele é uma pessoa boa. As piadas podem ser pesadas, um monte de coisa, mas eu ainda acho que como prisão, isso tá errado. Lógico, existem algumas soluções, né, que algumas pessoas já deram a entender que podem proteger a liberdade de expressão, mas que eu não sei quais serviriam ou não aqui para o nosso país, por exemplo. Porque para garantir que a liberdade de expressão seja protegida sem incentivar discursos de ódio, algumas medidas que poderiam ser adotadas, segundo, né, eu li em alguns lugares, seria, por exemplo, o primeiro ponto, definição clara de quais são os limites legais.
né? Então, criar lei que protege a liberdade de expressão sem permitir discursos discriminatórios, por exemplo. É uma possibilidade. Não sei se funcionaria ou não, né? E se seria utilizado da forma correta, mas é uma possibilidade que eu achei interessante pontuar aqui. Segundo ponto, educação sobre liberdade de expressão, né? Ensinar nas escolas e universidades sobre os direitos e as responsabilidades da comunicação pública. Ou seja, ensinarem literalmente que tudo que você fala tem retorno. Se for algo bom ou ruim, vai ter retorno. Às vezes, você fala algo bom e tem um retorno ruim, às vezes falar algo ruim e tem retorno bom, às vezes é retorno ruim para palavras ruins, retorno bom para palavras boas. Nunca se sabe. Mas é a lei da causa e efeito. Em algum momento algo vai voltar. Aí tem o terceiro ponto, o fortalecimento da imprensa independente, né? Então, o que acontece? Vamos apoiar aí os veículos de comunicação que promovem debates livres e imparciais. Por exemplo, vou dar exemplo aí de podcasts. Eu não consigo gostar da maioria porque eu acho supérflua demais. Mas vez ou outra eles acertam. Por exemplo, pegar aí A Deriva, um Flow, sei lá, né? O Mundão Podcast. Tem um monte de podcasts que vocês podem conhecer que falam de vários assuntos. O Inteligência Limitada, do Vilela. Então, assim, são vários exemplos, né, de podcasts interessantes que podem ou não agregar, dependendo do assunto. Por exemplo, imagina que, no caso do Flow, por exemplo, num dia eles levam Bolsonaro, no outro dia eles levam Lula. São dois candidatos contrários um ao outro, né? Dois políticos contrários um ao outro. Se bem que eu ainda acho eles muito iguais, mas tudo bem. Ser imparcial é falar com os dois lados, não apenas com um para exaltar aquele, ou com outro para exaltar aquele, ou escarnear, sei lá. O negócio é chama os dois, leva os dois, não escolhe um lado, mostra imparcialidade real. Vamos então a outro ponto, né? Dentro desse fortalecimento da imprensa independente, também temos que lembrar que blogs, sites pequenos, entra lá num jamstation.com.br, um teoriageek.com.br, um somaispop.com.br. Vocês vão ver notícia todos os dias ali, né? Críticas sobre filmes, né? Cultura pop sendo comentada, situações que estão acontecendo, né? Artistas que estão morrendo, ou coisas de todos os tipos. Vocês vão conhecer mais, vocês vão ter, né, mais... não apenas conhecimento, né, mas mais informação sobre tudo que está acontecendo. Aí vamos para o quarto ponto, que é a proteção legal para artistas e jornalistas, né? Então teria que criar mecanismos que impeçam perseguições políticas contra humoristas e comunicadores. Eles erraram? Beleza, eles que se consertem. O público já vai estar caindo em cima, e aí eles vão tentar melhorar. Agora, não adianta você prender um humorista só porque ele fez uma piada que a pessoa que seria o alvo da piada não reclamou. Não é estranho isso? Mas tudo bem. A gente tem o quinto ponto, o uso responsável das redes sociais. Que assim, estabelecer regras claras para as plataformas digitais, garantindo que não tenha censura excessiva, mas também prevenindo abusos, é importante, é essencial. Mas, por exemplo, proibir a palavra, o nome Mega Drive, que é um videogame. Você não pode escrever no Facebook porque eles acham que tem a ver com pedofilia. Não tem nada a ver. Mas a palavra está proibida. Você digita Mega Drive para procurar o videogame, ou então para você procurar uma comunidade sobre o videogame, ele fala que você está procurando por pedofilia. Cara, quem foi o idiota que botou isso? Então a censura está muito errada na internet já. Tá tudo cheio de bug. Mas tudo bem. Teve até, não sei se ainda tá tendo muito desse problema aqui no YouTube, que certas palavras, né, se você só falar uma palavra parecida ou a própria palavra, você já é desmonetizado ou seu canal pode cair. Então você não pode ter um documentário falando sobre o que foi o regime nazista, porque a palavra nazista pode fazer com que seu canal caia. Você não pode falar sobre assuntos mais sérios, ou às vezes até sobre piadas mesmo. Você não pode falar sobre filmes antigos. Cada vez mais a internet e a TV estão parecendo que são autoditaduras.
Agora imagina se o governo começa a ver isso e fala: opa, se a internet está fazendo isso e o pessoal está usando, vamos aproveitar e implantar isso aqui também. Tem esse risco. Então, temos que tomar muito cuidado. O que acontece? O debate sobre liberdade de expressão e censura ao humor continua sendo um tema, de certa forma, até essencial para a democracia. E olha, eu sou o maior exemplo de quem odeia falar sobre política. No meu canal eu não falo sobre isso nem por decreto, mas hoje acabei sendo obrigado a falar porque me atinge diretamente. Eu trabalho com humor, eu trabalho com mídia, eu trabalho com internet, televisão, eu trabalho com teatro, eu trabalho escrevendo matéria sobre filmes e às vezes caem filmes na minha mão para assistir e fazer uma matéria que falam justamente de quê? Da chata da política. Mas tudo bem. O humor, ele desempenha um papel fundamental na crítica social. Ele atua como um espelho da sociedade, que é capaz de expor problemas, desafiar normas, né, gerar reflexões de forma acessível e envolvente. Né? Posso dar exemplos como o filme Dogma mesmo, que meio que critica e fala um pouquinho mais sobre religião, por exemplo. Né? O humor, ele tem esse poder de transformar temas complexos ou até sensíveis em algo mais digerível. Isso permite que o público meio que enxergue umas questões políticas, por exemplo, sociais e até culturais, sobre outra perspectiva, e não só sobre aquele cabresto que colocaram. Então, a gente pode pensar na ferramenta de conscientização, por exemplo, que é o humor podendo ser um veículo poderoso para informar e educar. Né? Então, programas satíricos e comediantes frequentemente traduzem temas difíceis, como corrupção, desigualdade, discriminação, em formatos mais leves, mais provocativos. Vamos dar exemplo, o próprio Saturday Night Live dos Estados Unidos, que ele frequentemente ridiculariza figuras públicas, força discussões sobre o comportamento dos líderes, eles zoam o Trump, eles zoam os outros, eles chamam até os políticos mesmo para se auto-zoarem lá. E é uma coisa leve, é divertido. E faz você pensar. A gente tem também o humor como um mecanismo de resistência. Então, o que acontece? Em tempos de repressão ou censura, o humor pode servir como uma forma de resistência e contestação. Né? Na própria ditadura brasileira aqui, militar, de 64 a 85, os artistas, vamos dar um exemplo, o Chico Anísio, os criadores do Pasquim, todos eles tinham que driblar a censura com piadas que tinham duplo sentido. Né? Permitia que o público entendesse as críticas mesmo sem confrontá-las diretamente. Dando um exemplo na música, assim, pegando a ideia dessa ideia de driblar com duplo sentido. Pô, Chico Buarque, quando ele ainda fazia suas poesias e músicas ali pro povo, ele falava, né, pai, leva aqui esse cálice, né, tira de perto de mim esse cálice. O cálice, que poderia ser um cálice de vinho, nesse caso é o cálice, só que escrito como se fosse o copo. Por quê? Que tinha o cálice, o negócio de você se calar para você sobreviver, para você não ser preso e nem sumir, e a sua família não saber para onde você foi parar. Então afasta de mim esse cálice. Pô, foi uma das poucas coisas realmente grandes que até hoje são lembradas. No caso do Chico Buarque. Né? Teve várias outras coisas, tanto dele quanto de outros artistas, mas eu não vou ficar me aprofundando tanto, porque senão esse vídeo vai ficar maior do que já tá. Então, nós temos também a quebra de tabus e reflexão. Por quê? Temas considerados delicados, como racismo, machismo, desigualdade, muitas vezes são melhor abordados por meio do humor. Senão você não vai entender, né? Você não vai absorver direito o que está acontecendo. Quando bem utilizado, né, ele meio que abre espaço para um debate, ele desarma a tensão, ele incentiva mudanças sociais. Né? Então, comediantes como o próprio George Carlin, que eu sou muito fã, o Dave Chappelle, que foi muito criticado e mesmo assim muito assistido na Netflix e em outros lugares. Ou o próprio Leandro Hassum, que inclusive, né, no começo eu não curtia tanto, depois eu comecei a gostar. Né, tudo depende de qual trabalho eu vi. Vestido para Casar eu gostei, mesmo sendo bem mamão com açúcar. Né? Eles exploram essas questões de maneira provocativa. Eles ampliam diálogos, ele desafia percepções. Lógico que aí a gente tem que lembrar da exposição da hipocrisia que o humor faz.
O humor tem essa capacidade única de desmascarar contradições e hipocrisias. Léo Lins fazia isso. Por isso, provavelmente, ele tá preso. Mas tudo bem. Ele atacava muito ali, alfinetava políticos. Ele estudava os podres daquela cidade que ele ia para poder colocar nas piadas. Porque aí o povo ia entender, porque é algo regional. Mas tudo bem. Lembra que o humor pode desmascarar contradições e hipocrisias na sociedade e na política. Charges, memes, esquetes podem expor suas incoerências no comportamento de figuras públicas. Né? Pode levar o público a questionar discursos oficiais e, lógico, promover uma visão mais crítica do mundo. Se a gente for pegar por desenhos animados de internet, por que não André Guedes, que faz uma crítica tanto à direita quanto à esquerda em seu canal, e ele faz desenhos rápido demais e consegue ainda assim ser pontual. Ele consegue ser engraçado e informativo ao mesmo tempo sobre tudo que está acontecendo. Léo Lins foi preso, 2 horas depois já está no ar o vídeo novo dele criticando essa prisão. Então, mas a gente tem que lembrar também que o humor ele é alívio e traz conexão humana. Além da crítica, o humor também serve como uma ferramenta para aliviar a tensão. Ele cria conexão entre as pessoas. Rir de problemas comuns cria um senso de comunidade e até ajuda a enfrentar a diversidade de formas mais leves. Eu sou um exemplo bem errado das coisas na parte de humor nesse ponto, porque eu já fiz pessoas rirem dentro de um funeral, mas meu objetivo não era bem esse. Mas eu acabei fazendo comentários que depois eu notei que poderiam ser considerados como piadas. Tudo bem, foi um erro de certa forma, mas ainda assim foi algo bom, porque me faz lembrar grandes ídolos meus do Monty Python, né? Quando o Graham Chapman morreu, o funeral dele, né? Assim como foi pedido por ele mesmo, quando caso acontecesse, ele queria que as pessoas rissem e não chorassem. Então o pessoal do Monty Python fez piadas no funeral dele para todo mundo rir enquanto ele estava indo pro além. Então, o humor ele pode ser revolucionário, libertador e essencial para uma sociedade que se pretende ser democrática. O desafio real é encontrar o equilíbrio entre liberdade de expressão e responsabilidade. E tem que garantir que a sua função de crítica social não se transforme num discurso de ódio. Mas eu ainda acho que o Léo Lins não era discurso de ódio, mesmo eu conhecendo vários outros humoristas que tinham discurso de ódio e nunca aconteceram nada. Afinal, a risada pode ser a arma mais poderosa contra injustiças e autoritarismo. Bom, vários comediantes ao redor do mundo são conhecidos por usar o humor como ferramenta de crítica social, abordando vários temas como política, desigualdade, comportamento humano. Tá, se vocês quiserem eu posso dar alguns exemplos aqui. O próprio George Carlin, um dos meus ídolos, um dos maiores nomes no stand-up, o Carlin fazia críticas afiadas à sociedade, à religião e à política. Ele era um dos poucos ateus que a maioria dos religiosos ainda assim não odiavam tanto. Porque ele era certeiro. Dave Chappelle, conhecido por abordar questões raciais e sociais com inteligência e provocação. John Oliver, apresentador do Last Week Tonight, ele usa o humor para expor problemas políticos e sociais. Trevor Noah, ex-apresentador do Daily Show, né, que traz uma perspectiva global sobre temas como racismo e imigração, né, e por aí vai, né? Tem também a Hannah Gadsby, que é comediante australiana, que mistura humor e reflexão sobre vários temas como feminismo, identidade LGBT e por aí vai. E eu não vou falar letras gigantes, porque eu vou falar LGBT porque é o que até a letra que eu tenho certeza que ainda tá lá. Porque tem gente que coloca lá um monte de sigla a mais só de zoeira e outros que falam a sério. Então, se fosse só GLS, que era 3 letras, é mais fácil e é mais antigo, é fácil de lembrar, é fácil de colocar até como nome no seu personagem de Pokémon. E comediantes brasileiros? Tem alguns que realmente eu não gosto nem do lado político, nem das piadas. Tem outros que eu até concordo com uma piada ou outra, ou até com o lado político, mas é difícil porque eu odeio políticos. Então a gente teve aí, né, o Porta dos Fundos, tinham críticas políticas sociais com humor ácido, às vezes ultrapassando muito mais do que Léo Lins e nunca aconteceu nada com eles. O Danilo Gentili, que ele tem seu humor provocativo e críticas ao cenário político.
né? Ele quase se candidatou, inclusive, só não sei se ele não se candidatou por medo de represálias ou para querer ficar vivo mesmo, porque se você entra na política sendo um crítico à política e se manter honesto, você se fode. E eu admito, eu não sou muito fã do tipo de comédia dele, né, do tipo de piadas dele. Mas ele tem gostos muito parecidos com os meus, por exemplo, sobre filmes trash. Então fica aquela balança, né? Marcelo Adnet, ele usa imitações e sátiras para expor incoerências na política brasileira, às vezes. Só que outras vezes, ele tem que esquecer da política, porque senão pode dar problema. Porque o humor é mais perigoso do que facções criminais. Criminosas, quer dizer. Tiago Ventura, ele aborda desigualdade social, questões periféricas, e ele tem aquele estilo descontraído. Tem Guilherme Duarte, humorista português, que usa o humor para desconstruir preconceitos e estereótipos, né? Salomão Roma, que usa de piada sem graça para transformar em graça, que tenta expor um pouco mais sobre o que é e o que não é dentro da timidez e do ostracismo do mundo. Tudo bem, ele fala as piadas dele de uma forma um pouco diferente e, querendo ou não, ele se espelhou muito no estilo do Danilo Gentili antes de criar o próprio. Então já fica aí um adendo. Salomão Roma, por exemplo, ele tem esse lance. E por aí vai. Mas vamos lá. O humor, ele tem esse papel essencial na sociedade, ajudando a questionar normas e provocar reflexões. E é isso que os políticos brasileiros mais têm medo. Isso pelo que a gente está vendo aqui. Ou afinal, não foram dois pesos, duas medidas, soltando MC Pose que faz apologia aberta ao crime, a criminosos, etc. Em contraste com a condenação de 8 anos e meio do Léo Lins. Porra. Mas levando em conta esses nomes todos que eu disse aí, um que eu sou grande fã, já falei várias vezes até agora, né? Mesmo quase 2 décadas depois do seu falecimento, que ele morreu em 2008, continua tão atual e afiado em suas críticas. É o George Carlin. Ele foi um dos comediantes mais influentes da história, conhecido pelo seu humor ácido, sua crítica social afiada. Ele nasceu em Nova York em 1937, começou sua carreira como um comediante mais convencional, mas lógico, lá pelos anos 60, reformulou seu estilo, tornou um dos principais nomes do stand-up político e filosófico. Vocês podem procurar George Carlin em qualquer canto do YouTube, vocês vão ver lá, até os legendados mesmo, tem muita coisa louca, muita coisa importante ali, muitos assuntos que hoje ainda estão em alta. Ele tinha um estilo diferente, assim, um estilo bem pesado, e era isso que eu achava mais legal, a forma que ele usava isso. Ele abordava temas como política, religião, linguagem, hipocrisia social, sempre com aquele tom provocador. Ficou famoso pelo seu especial Seven Words You Can Never Say on Television, ou, traduzindo, 7 palavras que você nunca deve falar na televisão, que gerou um grande debate sobre censura e liberdade de expressão lá nos Estados Unidos. Seu humor era muitas vezes cínico e irreverente. Ele vivia expondo contradições da sociedade de forma direta. Conflitos com a censura. Esse é um ponto importante. Pela sua abordagem crítica, o Carlin foi preso algumas vezes nos anos 70 pelas suas apresentações. Especialmente por desafiar as normas sobre o que poderia ser dito em público. Bom, de certa forma a gente pode dizer que ele se tornou um símbolo da luta pela liberdade de expressão, influenciando gerações de comediantes. E de certa forma eu acho que ele até deve ter sido parte das inspirações para o Monark. Apesar do Monark ter exagerado um pouco na bebida uma certa vez, e o povo acaba confundindo ele com alguém que era a favor do bigode quadrado. Bom, o que acontece? O Carlin ele deixou um legado muito foda. Ele faleceu em 2008, mas o seu impacto no humor e na crítica social continua vivo até hoje. Recebeu diversos prêmios, incluindo o Mark Twain Prize for American Humor, né, o prêmio americano de humor Mark Twain. Foi classificado entre os melhores comediantes de todos os tempos. Pra mim ele tá ali, ele e Leslie Nielsen estão juntinhos ali. Lógico, seu trabalho ainda é estudado e citado como referência
para quem busca entender o papel do humor na sociedade. O George Carlin, ele teve lá uma carreira marcante, não só no stand-up, mas também no cinema, na televisão. Participou de diversos filmes e programas, trouxe seu humor ácido, sua crítica social para diferentes formatos. Ó, por exemplo, no cinema. Vamos lembrar dele no cinema. Né? Ele fez personagens sempre excêntricos ou satíricos, como em Dogma, 1999. Né? Quem se lembra dele fazendo o cardeal Ignatius Click, num filme que satiriza a religião, que é uma coisa que ele fazia muito piada em si. Na época que Kevin Smith ainda sabia escrever roteiros. Bill e Ted, Uma Aventura Fantástica, de 89, e Bill e Ted, Dois Loucos no Tempo, de 91. Ele fez o Rufus, um dos meus personagens favoritos. Lembrava muito como se fosse uma versão americana do Falcão, né? Da Rosa Grande e tal. A roupa que ele usava lembrava muito. Que, de certa forma, ele foi mentor dos protagonistas, que vinha do futuro e tal, fazia viagem no tempo. Graças ao Dogma, ele foi pro Império do Besterol Contra-Ataca em 2001, fazendo o papel de um motorista de caminhão. Lógico, em 2004 ele participou do Menina dos Olhos, atuando como Bart Trink, pai do personagem do Ben Affleck. Vocês já perceberam que o Ben Affleck já trabalhou com ele várias vezes também, né? Carros, de 2006, ele deu sua voz pro Fillmore, que é um ônibus hippie. Na TV, lógico, ele teve o George Carlin Show, de 94 a 95, que é a sua própria sitcom, interpretando um taxista cínico. No Saturday Night Live, ele foi o primeiro apresentador do programa, lá em 75. No Simpsons, ele fez uma participação especial, lá, se não me engano, na 10ª temporada. Shining Time Station, ele narrou a história como Mr. Conductor, né, apresentando a série infantil Shining Time Station, no caso. E lógico, além disso, o Carlin aparecia em diversos talk shows, especiais de comédia. Ele consolidou sua influência na cultura pop. É uma pena que em 2008 ele se foi. E até hoje, isso também me afeta. Mas, voltando ao assunto aqui, o Léo Lins foi preso. Isso abre precedentes para muita coisa, boa e ruim, principalmente ruim. E não apenas para quem é do lado político dele, ou das opiniões dele, ou do tipo de piada dele, mas para todo mundo. Hoje é ele, amanhã pode ser eu, depois pode ser você. Então, independente de você ser direita, esquerda, centro, apolítico, religioso ou ateu, piadista ou anti-humor, uma hora a sua hora também chega. Não é melhor a gente agir agora, antes que seja tarde demais? Fica com isso. E até a próxima.